Alô, amigos do Brasil, muito boa noite. Estamos chegando para mais uma edição do Bandeira Quadriculada aqui no canal do YouTube. E vamos então aos destaques desta edição. Bom, nós vamos ter aí hoje a etapa da MotoGP, que teve a volta de Marc Marquez às corridas e teve um tombo feio, diga-se de passagem. Também vamos falar também das 6 horas de Spa e tivemos da WEC, além da etapa da rodada dupla no Texas pela Indy, além do PQ das mídias e também a etapa de Portugal com 3 tópicos importantes para falar para você aqui no Bandeira Quadriculada de hoje. Lembrando para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e ative o sininho para receber sempre um vídeo novo, principalmente dos programas e também dos vídeos que estão sendo soltados, que é o maior acervo de todo o Brasil relacionado a esporte a motor e também voltado à mídia esportiva, que é bem legal, hein? É bem bacana, eu recomendo a vocês. Bom, vamos apresentar aqui nossos convidados, aqui nossos parceiros de sempre. Temos aqui do meu lado BK, quer dizer, para cá, não, quer dizer, para cá, peraí, para lá. O Eduardo Couto, eu sempre perco. Aqui embaixo, nós temos aqui o César Augusto, e ao lado do Eduardo Couto, temos aqui o nosso querido Fernando Bortolazzo. Vamos então ao destaque de cada um, começando com o Eduardo Couto. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, galera do Brasil. Olha, o meu destaque inicial é o seguinte: quero deixar claro que a gente critica quando precisa criticar, mas fala bem quando precisa falar bem. E no caso essa semana, meu destaque vai porque na volta de número 7 do GP de Portugal, o Nikita Mazepin foi um piloto que fez a volta mais rápida. Poucos pilotos bateram o Lewis Hamilton nessa temporada. O Mazepin está nesse rol. Precisamos dar os méritos e reconhecer a capacidade deste grande piloto. Concordo com o Eduardo nisso. E, aliás, tem uma. O cara foi... Os caras lá no Reino Unido deram uma trollada na FIA, na Fórmula 1, na Liberty, querendo votar com o Mazepin como o piloto do dia, de tão ruim que estava a corrida. Só que os caras perceberam a trollada por causa do perfil fake que criaram que era antes dele morrer, do Murray Walker, da BBC. Aí perceberam que era trollada e cortaram barato. Mas se ele fez a volta mais rápida que o Hamilton, tem que ser valorizado. Não é qualquer um que faz uma volta mais rápida com uma Haas na vida, né? Isso tem que ser dito. Então esse é o seu destaque também, César, é isso? Boa noite. Boa noite, eu fui tomar um remédio, tava no meu horário. Beleza, vamos lá. Vamos lá com o destaque inicial aí, Fernando Bortolazzo, boa noite. Boa noite, Brasil, boa noite, meus queridos amigos do BQ. É o seguinte, não sabia disso, então eu emendo como destaque do Mazepin, esse grande piloto colocando a Rússia de vez no hall de países que tem grandes pilotos. E digo mais, ele não rodou nessa corrida. Tem que ser dito. Ele não rodou nessa corrida também. Meus parabéns ao Nikita Mazepin, disparado o melhor piloto do GP de Portugal desse ano. Muito bem. Eu vou dizer o seguinte também. A Lada faz bons carros com carburadores. Tem que ser dito, aquele lá da Niva é uma maravilha. Grande, vamos dizer assim, grande carro da indústria automotiva russa. Muito bem, olha só. Seguinte, antes de a gente falar do primeiro assunto do programa, eu tenho um recado para você. Se liga. Você aí de casa, agora o Hospital das Lavadoras é Alexandre Lavadoras. O nome mudou, mas o carinho na manutenção e o melhor preço em lavadoras usadas são as mesmas que você já conhece. E tem mais, agora a loja também está no ambiente virtual. Siga no Instagram, @Alexandre Lavadoras. O telefone ainda é o mesmo, 15 98 135 28 25. Você já sabe, falou lavadora, falou Alexandre Lavadora. Muito bem, meus amigos do Brasil. Dando continuidade a esse programa, vamos ao primeiro assunto do programa de hoje, que é a MotoGP, a etapa da Espanha,
Mac de volta e já voltou com um baita tombo no aquecimento, na volta de apresentação. E aí fica aquela coisa que a gente falou lá na semana passada sobre as dúvidas. Será que ele era necessário ele voltar? Será que não? Enfim, Eduardo, quero saber de você sobre esta volta de Mark Marques e esse tombo assustador. Essa volta foi um Marx na vida dele, né, cara? Principalmente que ele levou outro tombo. E é aquilo, né, cara? Venhamos e convenhamos. O pessoal já dizia que ele não estava legal para correr, né? Que ele não estava pronto, ainda não estava na hora, ainda não estava com um corpo legal, ainda não estava com uma recuperação boa. Voltou, tomou um tombo e deu um susto grande na galera. E sorte dele que estava na MotoGP, porque se fosse em outro lugar, ele não voltava a correr mais não. Graças à segurança da MotoGP, né, e de tudo que está envolvido na MotoGP, ele talvez volte. Se fosse num campeonato um pouquinho menor, ele não voltava mais a correr, não. Ele deu muita sorte da categoria que ele estava e da segurança da categoria e do quanto que eles prezam por essa segurança, porque foi um acidente muito feio e em outras categorias, isso no mínimo deixaria ele no hospital, mais um período de recuperação e talvez não voltasse, principalmente porque ele já estava se recuperando de outro acidente. Aliás, inclusive, por coincidência, no momento que nós estamos aqui fazendo esse programa ao vivo para você, a exibidora que mostra o MotoGP para o Brasil está mostrando o BT exatamente da corrida que nós estamos falando agora, literalmente. Olha a coincidência. Acho que eles aprenderam com o nosso programa aqui, o horário. Acabaram coincidindo. E no começo da prova, inclusive, o Mark Marques chegou a ficar na 14ª posição, já depois do tombo que ele teve. Conseguiu pegar uma moto reserva para poder estar a tempo para a prova. Meu caro Fernando, e aí é o seguinte, né? Duas exceções, né? Mark Marques ali no meio de pelotão e o Valentino Rossi também não começou o ano legal. E esse ano na MotoGP tá meio esquisito, hein? Então, né, André, não tá mesmo do jeito que a gente estava pintando, não. O Mark Marques, dá para você entender, a primeira corrida dele desde a volta do acidente, teve esse tombo aí, faço minhas palavras do Edu, só que o Valentino Rossi, eu acho que já está começando a pesar de fato a idade dele, eu já estou começando a pensar nisso. E outra, também agora com o anúncio, coincidiu com o anúncio da equipe dele se transferindo para a MotoGP, fica mais essa expectativa que eu acho que agora ele vai, na minha opinião, pode ser que ele esteja tirando o pé e, sei lá, pode ser que se ele aposente no fim desse ano para se dedicar exclusivamente à equipe dele. Polêmica. Polêmico ainda por cima, né? É bem estranho isso, mas do Valentino Rossi e a idade dele, eu não me surpreendo. Acho estranho, sim, mas não me surpreendo. Inclusive. Eu faria uma observação também. Pode falar, VC. Eu faria uma observação. Outro piloto que teve um desempenho ruim foi o Fábio Quartararo. Ele largou na pole e chegou em 13º. E eu acho que o problema na Yamaha, e tá claro para mim isso, é que quem vai assumir o programa da MotoGP da Yamaha pode ser nada mais nada menos que o Valentino. Com a equipe dele, porque o Lee Jarvis deve sair, porque maus resultados. Trocou de piloto, colocou Maverick Vinales, tentou o Quartararo, que agora tá vencendo corridas. O Morbidelli não tá dando certo. Olha, dá pro Valentino Rossi arrumar a casa. E detalhe curioso dessa história toda que ele divulgou no final da semana, né, na quinta-feira. Na mesma quinta, parece que a empresa, se não me engano, da Arábia Saudita, disse que, olha, não é bem assim, vamos com calma. Vocês estão falando da Aramco, que é a estatal petrolífera da Arábia Saudita. Isso. Então aí fala, olha, vamos com calma, que não é bem assim. Então pode ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho aí.
que possa fazer com que o Valentino repasse um passo atrás. E também está na hora dele parar, né? Pô, já fez tudo o que ele deveria fazer, ainda mais a idade que ele Acho chegou. que o AVC tá prestando atenção em duas telas e o cara tá confuso. Mas é o seguinte, também tem outra. Não é só o Valentino parar, mas o Marques também parar. O acidente dele foi muito forte. Eu acho que depois, é aquela coisa que o Steve Moss dizia depois que ele sofreu o acidente de Goodwood, em 1962. Quando você sofre um acidente, você perde alguns segundos de performance, você não consegue render mais. Então, tanto o Valentino como o Mark Marques, numa categoria como a MotoGP, que depende muito do corpo, tá na hora de aposentar. É engraçado venhamos que... e convenhamos. Se um aposentar, o outro aposenta, porque eu acho que acaba, e aí vamos colocar... uma vez o próprio Senna falou isso, né? Aproveitar a memória do Senna, né? Que completou mais um ano em outro espaço. O Senna, em 94, que foi o ano que ele faleceu, foi o primeiro ano do Senna sem o seu arqui-inimigo, seu arqui-rival dentro da Fórmula 1. E uma vez ele chegou pro Prost, que inclusive na corrida que ele veio a falecer, que ele estava como fiscal, ele falou pro Prost, correr não tá tão legal, tá faltando alguma coisa, volta a correr, eu preciso de você correndo, eu preciso de alguém lá pra tá, né, disputando comigo, né? Então, assim, eles brigaram muito, tiveram suas desavenças, assim, e tal. Não acho que... ele falou isso porque eles eram super amigos, mas eu acho que é um pouco isso também no caso do Marques e do Valentino, assim. Um depende do outro, eles são os grandes arqui-inimigos. Se um parar, o outro tem que parar, porque o Batman é o Batman por conta do Coringa. Você não vai pegar o Batman e botar ele pra lutar com, sei lá, o Lex Darkseid. Luthor, cara. Não vai funcionar, sabe? E é curioso porque o problema, evidentemente, do Valentino é que ele não sabe a hora de parar. Ou quer dizer, ele tem a chance de parar, mas ele não quer parar. Ele quer ir até o limite onde ele vai dar. Então, talvez isso aí faz com que ele passe algumas vergonhas. Agora, você falou aí em relação ao Senna, 94, aí temos que dar um atento em relação ao regulamento que nós tivemos naquele ano, que era totalmente diferente, e retiraram a questão eletrônica e tudo mais e tal. Então, aí é uma outra parada que talvez, se tivesse a questão eletrônica, não sei se estaria já naquele período de decadência, mesmo na idade que ele estava. Aí é que é a grande questão. Ainda mais que o carro, o poderio que já tinha já a Williams. Tanto que se comprovou que com a questão eletrônica duraria mais uns 2, 3 anos tranquilamente. Diga de passagem. Seguinte, vamos mudar de assunto. Para falar das 6 horas de Spa pela WEC, a etapa aí que em Spa-Francorchamps, que será uma das etapas aí da Fórmula 1 também esse ano. E foi a primeira vez desde... A primeira ou a segunda desde a pandemia? Não, Segunda. é a primeira etapa. É a primeira vez, né? Não. É a primeira etapa desse calendário 2021. Desse calendário de 2021, a segunda etapa em Spa. Exatamente. E muita havia da expectativa em relação de como as equipes iriam trabalhar em relação a isso e tal. E aí, Eduardo, o que você poderia falar para a gente sobre essas 6 horas e principalmente aí dessas adaptações que foram feitas por conta da pandemia? Cara, pra falar a verdade, eu achei uma corrida bem sonolenta. Sonolenta, é verdade. E assim, Spa a gente não espera uma corrida sonolenta, né? A gente está acostumado a acompanhar as 24 horas de Spa, né?
que tudo bem, não é do WEC, né? É só carro GT, né? E tal. Mas que o bicho pega, né? Não, você nem dorme direito, assim, porque você tá ali, você tenta dormir, mas você fica com a TV ligada na corrida pra ver, né? Até onde você aguenta e às vezes você vira. E, bicho, 16 horas, eu acordei cedo, peguei o iniciozinho da corrida e nada, foi um trenzinho, não teve muita mudança de posição, não, não teve carro dando problema, entendeu? O bom dessas corridas de endurance é ver a equipe trabalhando. Se dá tudo certo pra todo mundo, não tem graça. Boa parte do Não, grid terminou, que é uma coisa que é rara. Mais da metade do grid, aliás, quase 70% do grid terminou a corrida. É muita coisa. Você pega corrida de endurance, cara, você sabe ali que metade da galera vai rodar. Você espera ali que sobre mais ou menos ali metade dos carros, um pouquinho mais, um pouquinho menos. É o que você espera. 24 horas de Le Mans tem ano que na categoria principal lá sobram 2, 3 carros, sobra o pódio e acabou. Quando tem um quarto carro, às vezes você comemora, né? Primeiro porque no Mundial de Endurance, praticamente, nos protótipos, principalmente do LPM1, já é reduzido pra caramba a quantidade de carro, né? Então, assim, praticamente, se 1, 2 caírem fora, só sobra o pódio, né? E, bicho, eu acho que essa corrida de Spa não foi tão desafiadora, assim, sabe? E Spa é uma pista que desafia, sabe? E é estranho, né, cara? Você fala, como assim? É a mesma pista, né, cara? Mas parece que foi aquela corrida de videogame, assim, sabe? Que todo mundo vai lá, faz o trenzinho, você fica ali e tal. Pronto, garante teu pontinho e acaba, sabe? Mas aí é muito questão de adaptação desses carros, enfim, 6 horas é mais tranquilo que 24 horas. E Spa é desafiador. A pessoa que falar que não é desafiador é você que está querendo pedir demais pro piloto que está andando no Endurance no Brasil. Pelo amor de Não, Deus, né? eu tô dizendo que esse ano desafiou menos. A impressão que eu tenho é que foi aquela corrida de videogame, porque por mais desafiadora que seja a pista, você põe o teu carro lá para não ter tanto problema, põe uma ajuda de guia, carro indestrutível e pronto. Você sabe que, pô, pior que seja a pista, você termina a corrida, sabe? Foi essa impressão que eu tive de Spa, sabe? O pessoal botou no modo Não, mas indestrutível, nível fácil, ajuda na direção, na frenagem e bola pra frente. Não, e Diga, César. outra, a Toyota nesse ano, nessa temporada, foi a primeira montadora a colocar um Hypercar lá em Spa. Primeira montadora. Porque tem que lembrar, das Hypercars no ano que vem teremos a Glickenhaus, que é uma equipe independente, a Alpine e a Peugeot. O carro da Toyota, com um pé nas costas, tornou essa corrida sonolenta. Quando você tinha uma chance com o André Negrão na Alpine, que é um carro que não tinha um sistema híbrido, a corrida foi pro saco por causa da eficiência japonesa. Como é que você vai ganhar a corrida com eficiência japonesa? Mas é aquilo, todo mundo acha que vai ser, toda corrida vai ser um paraíso, toda corrida de endurance vai ser uma coisa linda, gente. Não dá para ser assim perfeito o ano todo. Não dá para você fazer algo que vai encantar o público, que vai colocar isso, nem sempre é assim. Eu costumo dizer, em todo o esporte, vai ter um momento que você vai ser burocrático ao extremo. Você vai ser burocrático ao extremo. Então você não vai conseguir ter os brilhos maiores que deveriam ser em corrida de 12 ou 6 horas. Não importa. Vai ter corrida que vai ser ruim. É igual a questão de você vai narrar um jogo aqui que é ruim. Você tem que fazer o jogo como se fosse Copa do Mundo.
tem que se transformar de próprio. É a mesma coisa do WEC. Só que o WEC ele tem um calendário muito engessado, né, de corridas bem espaçosas, porém de formatos muito diferentes, para não deixar o povo cair no sono. Então, assim, cada um pode entender o que achar o que for, né? Mas nem sempre vai ter brilho. Nem sempre vai ter brilho. Isso é normal em qualquer esporte, em qualquer modalidade. E o que é engraçado é que, assim, geralmente essas corridas de endurance tem o resumo da horário, né, cara? Vira a hora de fazer um resumo. E dava o pra Race ver que o Report que eles pessoal... fazem. o pessoal, bicho, tava tirando leite de pedra pra exibir alguma coisa, cara. Aí é aquele jogo que fica ali no meio de campo, você vai ver os melhores momentos, o cara, no suor, tira uns 3 lances, assim, do jogo. Sabe? Ou tem que dar méritos pro editor de imagens. Entendeu? E eu vou te falar uma coisa. A gente vai falar do assunto agora a seguir, que tem a ver com o motivo de estar ruim. E colocar um nível ruim, que é a Indy. A Indy é um caso para ser estudado para a humanidade. Por que eu falei? Como que vocês me fazem botar uma corrida no oval em que você não pode andar na faixa preta pelo alto? Ah, não, mas isso aí é culpa da. Isso aí é culpa da NASCAR. A NASCAR, você precisa dessa faixa preta em cima. E eles usam um tipo de composto para manter o carro no chão que acaba com a corrida de qualquer outro carro. Só funciona para NASCAR. E se outra. E enquanto aquilo ali não se desfaz pelo próprio asfalto, que o próprio asfalto desfaz o negócio, só que leva um mês. Qualquer outra categoria que corre ali naquele período de 30, 40 dias depois, não consegue correr na faixa de cima. Culpa da NASCAR. E aí e acaba outra sendo... também. Diga. E outra também. O conjunto aerodinâmico da Indy para ovais como o Texas é horrível. Piora mais. Você não tem um kit aerodinâmico para um oval tipo Texas como você tinha por alguns anos atrás. Que a corrida virou um trenzinho praticamente. Fala lá, André. E detalhe interessante, a primeira corrida nós tivemos a vitória do Scott Dixon, né? Uma corrida também que foi modorrentíssima, pouca coisa aconteceu. Se botar também no compacto de 4 minutos, ninguém ia fazer falta nenhuma. E o Tony Canan foi o 14º e o Pietro Fittipaldi, se não me engano, foi 11º. Se eu não estiver enganado, na primeira corrida do sábado. Depois vocês me corrijam aí se eu estiver errado, tá? Vocês podem checarem aí para caso eu estiver equivocado. Já na segunda corrida, aí é que a coisa ela piorou o nível, tá ligado? Não na parte da frente, porque nós tivemos uma briga muito boa, principalmente entre Scott Dixon, como é que chama aquele outro neozelandês? Will Power. Scott McCaulin. Scott McCaulin. O meu Power é australiano. O Power estava ali naquela meiola também, né? Pelo menos na primeira metade ele estava bem presente, né? Isso. E o Patrício Howard. Ou, se vocês... Qual é o apelido que chamam Não ele? é o Howard, é o Howard. Howard. Não, é Patrício Howard, é mexicano, caboclo. Sim. Não é o Howard, é Howard, rapaz. Enfim, é que a narração era portuguesa, a narração do Brasil botou a questão... André. Tatuagem, chama ele de tatuagem. Pato Ward, mas... O apelido dele é Pato. Ou chama... Coloca como Pato, pô. O Pato, vai. Coloca o Pato. Aliás, fala a verdade. Narração brasileira. É o Pato Balaqueu, o que há? Lá vem o Pato, pato aqui, patacolá. Papa. Mas, ó... outra, a gente vai comentar nas mídias, no BQ nas mídias, eu quero falar umas coisinhas sobre o comentarista, porque eu tô irritado. Vai lá, Fernando. Mas só queria falar em relação a essa segunda corrida,
que tivemos um acidente feio na largada, em que eu acho que na minha visão, não sei a de vocês, eu não vejo o Pietro como culpado do acidente, tá ligado? No meu ponto de vista, eu vejo que ele apenas acabou batendo no carro do Bourdais, se eu não me engano, que acabou gerando efeito sanfona e deu um Big One com direito à capotagem do Rossi, o Alexander Rossi. Foi um negócio Aliás, impressionante. acidente tirou 1/10 da corrida da gente, tá? Praticamente. Se não deu exatamente 1/10 da corrida. Porque eram 250 voltas e o safety car entrou na volta 1 ou 2, só foi sair lá na volta 20 e poucos. Parecia que não ia acabar nunca o negócio. Falei, gente, vamos dar uma bandeira vermelha nesse troço, pelo amor de Deus. Gente. Nunca vi um safety car longo daquela forma lá. Não, e foram 13 voltas. O pessoal saiu da bandeira lá com o safety car com 13 paradas no pit. Bizarro. E vou te falar, esse Pato Ward, olho nesse mexicano. É a primeira vitória dele desde o Fernandes. O Adrian Fernandes em 2004. Tá ligado? Olha quanto primeira tempo primeira vitória do programa da McLaren na Indy, comandado pelo Gil de Ferran. Exatamente, que é espetacular. Maravilhoso o trabalho que tem sendo feito pela McLaren, principalmente por esse piloto mexicano e o trabalho feito pelo Gil de Ferran, que já desde o ano passado ele já dizia: olha, essa McLaren vai andar, vai começar a incomodar e daqui a pouco vai começar a brigar por vitória. E tá acontecendo. Está começando a fluir resultados extremamente importantes para a sequência do campeonato. O nosso queridíssimo Dixon agora é o líder do campeonato e o Colton Herta agora é o segundo, com esse menino mexicano aí chegando em terceiro lugar e vai começar a encostar nessa briga pelo título aí, hein? Olho nesse garoto, que vai dar o que falar. Mas antes de eu mudar de assunto, sobre o acidente. Para vocês, quem são culpados pelo incidente? Eu acho que ninguém. O AVC, na verdade, eu acho que rolou que a gente já viu até na Fórmula 1 no ano passado, que quando o pessoal começou a acelerar na frente, alguém lá da frente não acelerou tanto, deu aquela freadinha, e aí o pessoal que estava atrás foi freando, e quem estava mais atrás acabou batendo e ele não tem culpa. Na verdade, o cara fez o processo de largada e alguém na frente não fez não do jeito que deveria, mas assim, não saiu dando aquela patada e indo embora, deu uma freadinha. E aí o pessoal que estava atrás acabou batendo. Eu acho que não tem culpado num acidente desse. Concorda, Fernando? Concordo. Acho que não tem. Eu acho que assim. Deveria olhar mais uma vez o ângulo, mas é aquele negócio. Se lá na frente o cara freou bruscamente, não tem muito onde correr. Ou você freia ou você joga de um lado para o outro para você tentar desviar. Se não tem lugar para você ver se está vindo o carro dos dois lados, aí o estrago está feito. É por aí, César. Eu acho que o Pietro realmente foi acertado de não ter punição para ninguém. Não tem, foi acidente de corrida a AVC. Não tinha como ter. E também tem outra. As largadas lançadas no oval às vezes são inseguras. E se você fizesse uma largada Fórmula 1, também não daria certo. Você parar o carro, depois, na hora certa, você enfiar o pé na jaca. A Fórmula 1 já deu encrenca. Indy também, você não tem consenso sobre como é o modo seguro de largar, ou parado ou volta lançada. Essa é a questão. Bom, vamos então falar aí esse pequeno seus Brasil. Vou te falar, torcida brasileira. A diria Fiore Giliotti, que Deus o tenha. Olha, eu vou te falar um negócio pra vocês. Primeira coisa, a comida de história. A largada de sábado foi antecipada das 8h30, né? Para 8 da noite. Às 8 horas, por causa da chuva. Isso. Que fez com que não houvesse o treino de classificação. E
Isso poderia ter favorecido o Jornal da Cultura. Porque você teria corrido ali e antecipado o jornal para mais cedo, botado outras coisas, fizeram uma cagada. Tanto que, para vocês terem uma ideia, durante a live da transmissão lá do site da Cultura, eles usaram um player diferente, deu mais de 18 mil acessos simultaneamente. Convenhamos, é um número grande. Respeitável. Porém, tanto a transmissão. Aí depois teve o VT no domingo, né? Que já foi constrangedor. Você vai pegar a transmissão na corrida do sábado à noite para botar domingo 11 horas da manhã. Né, para competir com a Fórmula 1. O que esses caras têm na cabeça, né? Beleza. Aí, beleza. Eis que nós temos um problema. Já venho falando aqui desde que foi anunciado esse cidadão. Com todo o respeito. Mas, Jefferson Kelly, na moral, você não é narrador para ser narrador da Indy, não. Com todo o respeito. Nem o Theo, que é o Theo, que narrou até corridas com emoção maior na época de TV Manchete, nos períodos que ele ficou lá, inclusive até quando teve aquela briga do Fittipaldi com a Indy, que ele teve que trabalhar com a empresa dele por 3 meses. A briga do... não. Pode falar, VC. Então. Foi. Naquela época, a gente entrevistou o Theo no começo da pandemia. Ele nos contou que quem comandava aquela coisa da Manchete, a operação da Manchete, era o Willy Hermann, que comanda a operação da Indy hoje aqui no Brasil. Era o homem do Emerson que administrava tudo. Você lembra disso, né, VC? E o próprio Theo falou na entrevista que eu entrevistei ele há pouco tempo atrás, agora, cerca de 2 semanas, ele falou que não tinha estrutura nenhuma para trabalhar. Então, durante aquele período, dos 3 meses. Então, e ainda assim o Theo é nos luz do que o Jefferson quer. Ainda mesmo o Theo novato ainda. E eu achei a narração dele sem graça, michuruca, sem emoção nenhuma. Na hora da chegada, ele narrava como se estivesse num velório. Não conhece o velório? A pessoa já foi lá pro passe, lá pro lado de lá, e ele narrando a briga pela vitória, a briga pela liderança. Eu falo assim, gente, isso é narrador de corrida? É narrador estilo americano, AVC. Americano narra assim. É desse jeito. O americano acha que narrar neutro é a melhor forma de se narrar uma corrida para não beneficiar ninguém. E é o jeito que o cara narra, verdade. É o jeito americano. Ele narra do jeito americano uma corrida feita por americanos. Eu acho válido. Não é o que a gente está acostumado no Brasil, só é um jeito diferente de narrar a parada. Mas e também tem outra, VC. O problema é que essa estrutura da Indy, né, foi feita muito apressadamente e você não criou uma voz própria. Quando você tinha o Theo lá na Manchete, em 93, quando ele narrou Indianápolis, ele já tinha aquela história, aquela bagagem do rádio. Você lembra disso? Ele trabalhava numa rádio em Goiânia. Sim. Então, vamos lá. Você vai lá pegar o Jefferson Kern. O Kern deve ter visto os vídeos do Bob Procrest, do Mike Joy, que é o vídeo que o cara não narra com emoção, só descreve o fato, ele não briga com a imagem. Ele não pegou o vídeo do Luciano do Vale, do Theo, ou Oscar Ulisses, na época da Record. E isso pesa. E também tem outra. Se o comentarista não ajuda, ferra tudo. Ontem eu estava fazendo a NASCAR no Races Life, que eu mandei para o Inferno a NASCAR, agora eu estou pagando os pecados. Mas, ontem quando eu terminou a transmissão da NASCAR, eu fui ver o meu WhatsApp. E reclamaram que o comentarista que estava na cultura não sabia o termo undercut, que é comum na Fórmula 1. A gente já tirou sarro desse comentarista na época raiz do Bandeira, né? Fernando e o André. A gente tirou sarro dele.
Só que, o que acontece? Você vai lá, como é que o cara lá vai estar lá comentando, tem um tweet lá para ver, corresponder, o narrador fica narrando como velório, a narração americana não agrada a narração brasileira, é um balaio que não dá certo. E aí pode ferrar a categoria, porque a cultura, se nesse ano a categoria não engrenar no Brasil, acaba o seu Roger Penske que vai trocar o Willie Herman por alguém que é mais competente. E o nosso querido o Eduardo Couto pode me falar melhor. A audiência das duas corridas foi de, se não me engano, 0,1 na primeira, contra o VT, e do ao vivo da segunda corrida, 0,4. Procede? Olha, eu não vi o resultado final, não, mas é assim, a segunda corrida ficou muito. Chateou muita gente. E tem chateado bastante o pessoal da cultura, inclusive. Principalmente porque a segunda corrida recebeu de uma das maiores audiências da cultura, que é o Planeta Terra. Verdade. E isso pesou muito. O fato da corrida não conseguir segurar um ponto, pelo menos. O pessoal esperava que a corrida conseguisse ficar em torno de um ponto, recebendo de um programa que dá audiência. E é aquilo que eu falo com o pessoal. A Indy, na cultura, tem muito problema. Primeiro que é questão de público. Segunda coisa, fora muitos estados passaram não sei se foi a final ou semifinal do Campeonato Baiano. Muitas emissoras. Não era a semifinal. Na verdade, era. Acho que nesse final de semana foi a semifinal do Baiano e o final da Copa do Nordeste. Tem mais essa aí. Porque então, tá tendo mas conflito de data. A cultura teve lá a semifinal do Baiano no domingo. Algumas emissoras da rede optaram por pegar o sinal da TVA da Bahia para passar o Campeonato Baiano. Sim. E tem a cultura do Pará que transmite o paraense. Então, essa galera conseguiu fazer uma emenda melhorzinha. Que por mim, o ideal era passar o VT depois do jogo de basquete. Que você passa passa o jogo de basquete, passa o VT da corrida, passa o VT da segunda corrida. Problema: emissoras que passariam os campeonatos estaduais locais. Beleza. Só que dá para você colocar, então, ou antes da Fórmula 1 ou depois da Fórmula 1. Para não ter conflito de horário, porque aí você vai criando uma faixa onde o público vai migrando de canal para assistir as categorias que melhor lhe agradam. Você vê a Indy de manhã cedo na cultura, vai para Globo ver vai para Globo, não, vai para Band ver a Fórmula 1, depois volta para ver a Indy, né? E você vai jogando. Vê o basquete na cultura, depois volta para a Band para ver o outro jogo de basquete da NBA. Você vai fazendo essas migrações. E aí eu acho que talvez role o problema de ter esses conflitos de horário. E o maior problema é o conflito de horário. E, na verdade, a cultura nem acho que tá tão mal. Porque a cultura tá dando basicamente a audiência que a Band dava. Pelo menos em São Paulo, ainda está dando a audiência que dava na Band. Talvez o 01 do VT seja uma audiência que nem é tão boa, mas vejamos a concorrência, corrida ao vivo, da categoria mais importante. Mas fora dali, em torno de meio ponto, que era o que dava na Band. Então, não acho que a audiência da cultura esteja tão ruim assim. Não significa que eu não quero dizer, não. Então fazendo que não podia trabalhar, podia. Mas se não for bem trabalhada, não vai voltar aos tempos áureos que era lá no FT, não vai voltar aos tempos áureos
que era na manchete, não vai voltar. Não é nem Aliás, porque tá vendo uma. porque não tem que buscar outros públicos. O público do esporte hoje é um público majoritariamente velho. Nós somos exceções. Sim. Mas é a questão que é o Peraí, tema da a gente Indy. tá com, a gente tá com Só- quase só- 30 anos todo mundo aqui. Sim. Só uma informação que eu acho que é importante ressaltar. O Billy Hammer ele apurou nessa semana que parece que os advogados, o Marcos Viana, que é o compositor que fez a Indy, o tema da Indy em 93, estaria pedindo para a TV Cultura receber alguma parcela de grana para que pudesse tocar o tema normalmente. Porque, como se sabe, não está fazendo mais shows, então ele quer, para ter a TV Cultura ter o direito do tema, tem que falar diretamente com ele. Ele é um cara que está morando em Brasília atualmente. Então, estão tentando resolver e não se sabe quando que vai ser resolvido esse problema. Mas, enfim. Ô, Fernando, e aí? O que você achou dessa transmissão na TV Cultura, de 2 corridas e essa narração do Jefferson Kerr? Eu sou bem mais paciente, sabe? Para mim, o Jefferson Kern tá com uma novidade, tem que me acostumar, ouvir, né? Começar a se acostumar com ele. Quanto à corrida, cara, a Indy fez corridas melhores em ovais, né? Venhamos e convenhamos. Fora o acidente, não teve muita coisa, não. E a transmissão da cultura. A cultura era a emissora ideal para o momento, para se transmitir a Indy. Só que o público da cultura não é o público da Fórmula Indy. Então eu acho que provavelmente vai ficar Concordo. nessa de 0 ponto não sei quanto, um ponto aqui, um ponto ali. Acho que não. Infelizmente eu tô começando a não ter muita perspectiva, a não ser que aconteça alguma coisa mirabolante no campeonato, que já começou com o Scott Dixon despontando para a ponta. Diga, César. Eu faria aqui também uma observação que a concorrente no horário do primeiro VT, que é a Band com a Fórmula 1. O que está acontecendo na Band, não sei se o Eduardo pode me confirmar isso, só que estão reclamando que o Reginaldo não está tendo tempo para falar durante os comentários. E no Twitter, até todo mundo reclamou que a Mariana Becker tomou uma patada do Alonso no sábado, por causa que ela fez uma pergunta, o Alonso não gostou e respondeu maneira seca. E eu acho que o problema aqui hoje no Brasil é que é exceção, como diz bem o Eduardo, estamos na casa dos 30 anos. Mas o público, a gente precisa de um público novo e revigorado para assistir corrida. E a gente viu a novela da Band para assinar com a Fórmula 1 e a novela da Cultura para assinar com a Indy. Se você vê, o cara vai lá no Alver Sport VTV, vê todo aquele bastidor, ele vai ficar com o pé no saco daqueles, ele vai ficar de saco cheio. E aí ele não vai ter vontade de ver uma corrida, ele quer ouvir lá o Reginaldo, aí vem um cara, atravessa o Reginaldo no meio. Ele quer ouvir, por exemplo, o Matar falando o comentário dele. Vem lá o Jefferson quer com a narração de velório. Cara, tá muito cedo, mas o cenário é desolador. E praticamente eu desisti da Band News FM. Eu tô ouvindo 2 rádios europeias. A RAI para ouvir o treino, que era a transmissão híbrida que o Eduardo comentou comigo em off conosco, e a Grand Prix Rádio da Holanda para ouvir o onboard. E só para fechar esse assunto. Tem um item que é importante a gente destacar, que é o seguinte. Não. Que a gente, se a gente for olhar, e aí eu queria destacar três itens. Acho que talvez a conta esteja errada, mas acho que são 3 itens.
O primeiro item é o seguinte: a Loading, em que a emissora nova chegou agora, ela passa conteúdo para nerd. É uma emissora específica de conteúdo nerd. Eles- Passa lá anime, etc. E ela passa campeonato de esporte. Campeonato de esporte tá dando a mesma coisa que tá dando a Indie na cultura. Não, Tá, Ponto. mas Eu acho importante destacar o seguinte: a Indy tá Fala- mal, mas se a Indy a gente considera mal, pro esporte, a audiência de 03, 04 é enorme, eles comemoram. Então, talvez a gente deva comemorar a Indy. Porque tá em TV aberta, chega num público que não teria acesso de outra forma, divulga o esporte, de repente até atrai outro público. Deixa lá. Por enquanto tá bom. A gente quer mais? Queremos mais. Mas pode ser o caminho. E o segundo item que o pessoal tem falado muito, falando dessa novela e tal, o pessoal tem falado mal da audiência da Band no domingo, mas o pessoal esquece de contar um detalhe que eu acho que é importante, que esse domingo agora a gente tinha menos TVs ligadas. Então, a porcentagem de público que estava assistindo TV que estava na Band é basicamente o mesmo das outras duas corridas, e ainda foi maior do que o da segunda corrida, inclusive. Então, acho importante destacar. A audiência foi a pior das três corridas, mas se você olhar em números de pessoas que estavam com a TV ligada, a segunda corrida teve um desempenho pior. muito bem. E só para falar, para mim, o narrador da Indy ideal é o Marco Vargas. Botar um cara que não é ligado ao público de TV aberta não vai rolar. Não vai rolar, sinceramente. O maior caso é a Fórmula E. Tem mais sucesso que a Indy. Então, já explica-se por si só. Já se explica por si só. Bom, vamos falar aqui do Grande Prêmio de Portugal, a etapa em Portimão. Vamos então aqui ao primeiro tópico sobre essa prova. O duelo entre Verstappen e Hamilton, que mais uma vez ganhou polêmica, porque o Verstappen ganhou a volta mais rápida, só que a direção de prova tirou por causa dessa história de limite da pista, que está dando o que falar e que a Red Bull está revoltada e pretende até contestar a FIA por conta dessa história. E aí, meu caro Fernando? Bom, vamos lá. A questão desse limite de pista já é uma questão que já está enchendo o saco. Terceira corrida e a terceira vez que o limite de pista está sendo acionado. Foi acionado no Bahrein, que custou a vitória do Verstappen. Foi acusado também lá no Grande Prêmio de Imola e agora no Grande Prêmio de Portugal. Vai chegar uma hora que, do jeito que a Red Bull está esquentada e o Verstappen, que também é um piloto de cabeça esquentada, eles vão passar por limite de pista, não vão estar nem aí e vão começar a contestar, fazer birra de propósito contra a direção de prova por conta disso daí. Concordo, sim, tá enchendo o saco, tudo mais, e que tem que bater nisso daí. Agora, a questão do... Já emendando a questão da vitória do Hamilton, que aliás é bom lembrar que eu vencia o palpite, né? Que eu cravei Hamilton primeiro, Verstappen segundo e Bottas em terceiro. Eu vou falar bem o seguinte: o Hamilton venceu com méritos a prova, porque o carro da Mercedes também estava igualmente melhor nessa pista, vide a pole do Bottas, que depois vou comentar a respeito. Eu acho que tá muito. Eu acho que tá muito mimimi aí nessa questão. Muito bem. Bom, César, você quer falar mais alguma coisa sobre o duelo do Verstappen com o Hamilton? eu quero falar o seguinte: tanto o Verstappen como o Hamilton
que um amigo britânico comentou comigo no Twitter nesse final de semana, na DM, que estava acompanhando a corrida, Killer Instinct. Ou seja, tem um instinto assassino. O Bottas não tem. Aí vai lá o Bottas reclamar no Drive to Survive que tem o comentarista de sofá. Mas, cara, se você não tem instinto assassino, você não vai pra frente. E os dois, o Hamilton e o seu Verstappen, tem. O Verstappen, por ter uma pilotagem mais arrojada que sai do limite da pista, e o Hamilton, porque ele sabe poupar o carro e sabe ser agressivo. Aí como é que você faz? Aí não tem como muito o que fazer, não. E eu acho que o duelo do Hamilton com o Verstappen vai ser a tônica desse campeonato de 2021, André. Muito bem. Eduardo Couto, vamos falar aqui do Mazepin. Falar do Mazepin é falar do quê? É rodar o peão, Brasil. Rodando. Só mais um item. Só mais um item do limite de pista. Eu já falei aqui. Quer fazer com que o pessoal pare de passar do limite da pista? Põe brita. Senão para com a palhaçada. Concordo. Não quer que o pessoal saia? Põe brita. Você põe asfalto. O pessoal vai sair, cara. É mais rápido você sair da pista do que ficar na pista. É óbvio. Entendeu? É óbvio. É igual passar pelo boxe lá no coisa do Senna. É menor, o pessoal vai passar pela porra do boxe. Então. Entendeu? Aí temos um nome culpado disso. Helmut Tilke. Se eu tinha que fazer uma pista de porcaria com essas coisas de ter a área asfaltada, dá nisso. Pois é. Agora do Mazepin. É o culpado. Agora o Mazepin, eu até perguntei pro AVC no final de semana. Quando é que dá pra dar a porra da bandeira preta de insuficiência técnica? Cadê essa merda dessa bandeira? Onde é que enfiaram esse troço? Me diz que eu vou buscar. eu ia falar um negócio, mas deixe quieto. Não, qualquer coisa a gente faz igual nos filmes que tem por aí, que o cara vai com o braço todo lá e puxa, sabe? Ah, sim! A gente faz isso se precisar. Entendeu? A gente faz isso. Agora. Viu? Se não tiver a bandeira preta, a gente faz um bandeirão com a foto do Yuji Ide, do Satoru Nakajima, e põe embaixo o número 9. Meu Deus. Entendeu? Por quê? Bicho, só pra dar insuficiência técnica pra Mazepin, só faltou ele tomar uma volta do companheiro de equipe. E foi por pouco. Porque umas 10 voltas ali ele tomava. É que a corrida foi pequena. Esse é quando eu falo de que o Mick Schumacher, ele não fez nenhuma ultrapassagem na corrida inteira. Ou seja, ele simplesmente passou. Não, e outra... Fez número do grid. Ele andou, ele sentou no carro. Ele sentou no carro e pensou o seguinte: vou largar em último mesmo. Esse carro da Haas é mais lixo do que o portal da rua, no final da rua. Então, eu vou andar de boa. Não quis ultrapassar ninguém. Tanto que na largada, se vocês repararem, o Daniel Ricciardo, ele faz a largada, ele tá largando em 17º, se eu não me engano. Ele começa a passar. Aí ele começa a passar, você vê um carro da Haas passando. Aí daqui a um pouco você vê um Raikkonen furando o pneu, assim. De boa. Passando lá na frente, eu falo reto. E o Mick Schumacher nem aí pra passar os carros. Tipo. Não, engraçado que o Mazepin, no final do ano passado, quase matou o Mick Schumacher e o Drogovic na Fórmula 2, na disputa de posição, valendo vitória. Então. Não, e outra. Tem um piloto que testou na Alfa Romeo na sexta-feira, o Callum Elliott, que foi melhor que os dois pilotos da Haas junto, com uma Alfa Romeo.
Então, e outra coisa, para comentar a prova em si, só digo uma coisa: sonolenta. Ah, não achei sonolenta, não. Achei Concordo. divertido. Foi legal, foi bacana. Não, É. legal, bacana. Você tá tirando com a Olha minha só. cara, né, mano? Você quer comparar com o quê? Olha só. Foi realmente a pior prova da temporada. Agora não foi uma corrida chata. Igual a gente viu no ano passado, não foi uma corrida com trenzinho. O pessoal passou. Teve disputa lá na frente. O Hamilton soube passar, o Verstappen esperar a hora certa e passar. O Verstappen passou a galera logo no início. O meio do pelotão teve trocas de posição. Legal, teve gente disputando ali o tempo todo. E, pô, você quer comparar com a Indy? Quer comparar com o Spa? Quer comparar com o que no final de semana? Pra você dizer que MotoGP talvez se seja o for que mais comparar com o resto do cardápio, foi a melhor corrida do final de semana. Eu não concordo. Eu não concordo. Pera aí. Aqui é debate de entre turnos. 2 minutos para você dizer por que não concorda com aquela porcaria da sonolência lá de Portugal. Vai. Não, porque assim, eu não concordo porque assim, a gente pega uma questão da Fórmula 1 e fala assim, nossa, é o máximo. Gente, não estamos aqui para pagar pau de emissora que está transmitindo a categoria específica. Nós temos que parar a realidade. Concordo com a VC. Se a corrida está ruim e todo mundo percebeu que a corrida está ruim, eu não posso ficar pagando pau na Rede Bandeirantes. É a mesma coisa se eu falar para vocês. O canal do esporte. É a mesma coisa que eu chegar e falar para vocês assim: na Libertadores você tem lá um Flamengo, Leão, La Calera. O jogo vai ser merda? Vai ser. É óbvio. Eu não vou ficar tirando, aliviando o pé. Eu acho que a corrida. Eu acho que se a gente for pegar corridas que, igual a gente viu em 2019, 2020, que não tinha disputa de posição nenhuma lá na frente, tinha uma ou outra no meio do pelotão em todas as corridas, uma seguida da outra, era trenzinho atrás de trenzinho, essa corrida foi movimentada. Concordo. O que eu tô dizendo não foi uma corrida espetacular. Mas não foi aquela corrida chata de ser trenzinho da volta 1 à volta 200. Entendeu? Viu? Teve movimentação. Se for colocar nível de comparação, vamos colocar a corrida chata. Acho que a última corrida mais merda que a gente já assistiu, e o pessoal de casa vai concordar, foi o GP da França de 2019. Concordo. Aquilo foi trenzinho. Comparada com aquela corrida, essa corrida de ontem em Portugal foi boa. E se preparem que o negócio vai ficar pior, porque na próxima corrida já é nesse domingo, né? Que é nesse domingo. Ou no outro? GP da Espanha. Nesse domingo é o GP da Espanha. Então vamos aproveitar para fazer o palpite, pô. Peraí, eu tava me esquecendo dessa parada. Olha só. Vou ganhar de novo. Corrida chata? Eu tenho o supra-sumo da corrida chata. Já pensaram em fazer as 24 horas de Mônaco? Mas 24 horas de Mônaco do quê? De kart? De carrinho bate-bate? Foi! Se for de kart, eu topo. Eu topo e monto uma equipe com nós 4 aqui. O primeiro stint é o André que faz. Coloca. Peraí. Se é pra fazer 24 horas de Mônaco, que seja de bicicleta elétrica. Porque fazer aquele kartzinho vai ser mais chato ainda. Se quer emoção, bota a bicicleta elétrica, meu amigo. É 2 horas. O cara vai cair na Sandevolt. Vai dar. Cara, eu não caibo no modelito, César. Eu não caibo no modelito. Não dá. Olha, uma coisa na corrida de Mônaco que a gente pode dizer é que há luz no fim do túnel, né, cara? Não. Vamos pro palpite, gente. Vamos lá pro palpitômetro.
Classification. Quem para vocês largam na primeira, segunda e terceira posições? Vamos lá, Fernando. De lambuja, vai. Hamilton, Verstappen e Bottas. No treino. E na corrida? Isso. Hamilton, Verstappen e Bottas. Mesmo palpite Ok. que deu certo. Ok. Foi o cara, o Eduardo Couto, que acaba de botar uma soneca, né? Abriu o som. Pra quem acompanhar a live no YouTube, vocês estão ligados no que aconteceu agora. Por favor, classificação e corrida. Tentei esconder, mas não deu certo. Olha, eu vou ser uma pessoa bacana e eu vou colocar Hamilton em primeiro, Vettel em segundo e vou colocar o Mazepin em terceiro. Aí é pra chutar o balde. Bom, vamos lá. Meu caro César Augusto, meu palpite para treino e para a corrida do Grande Prêmio da Espanha. Se é pra chutar o balde, vou colocar Ocon em primeiro, Ricardo em segundo, e para aliviar o palpite, Pérez em terceiro. Muito bem. O meu palpite, para mim, no treino de classificação, vai ser Verstappen em primeiro, vai ser Sérgio Pérez em segundo e Hamilton em terceiro. Só para... Eu acredito! Bota pra aí. Na corrida... Acredito! Na corrida o bagulho vai ser louco, porque vai ser Verstappen vencendo, Leclerc em segundo e Hamilton em terceiro. Me cobre. Não, mas aí tem uma questão. Vai ter essa porcaria de limite de pista lá na Catalunha? Provavelmente. Olha, eu acho que não, porque esse negócio de limite na Espanha tá um negócio meio complicado, né? O pessoal é meio separatista, de repente os limites da Espanha podem mudar um pouquinho. Bom, vamos lá, destaque final de cada um. Essa ainda. Vamos lá, destaque final de cada um dos nossos participantes desse programa maravilhoso. Vamos lá, Fernando Botolado. Vamos lá, então. Primeiro lugar, Vettel, segundo colocado. Eu já apoio desde já, faço parte da torcida. Quem sabe ele põe o verdão da Aston Martin na primeira fila. Gostei do palpite do Edu. Segundo, sou 100% a favor das 24 horas de Mônaco de bicicleta elétrica. Vamos montar a equipe do BQ. André Vieira Coelho fará o primeiro e o último instint. E ainda por cima, se ele vencer, ele vai ter que ir com o uniforme do Borussia Dortmund, com o boné da Red Bull, gritando: eu acredito. Yes, we can. Grande abraço, gente. Tchau, tchau. Exatamente, garotinho. Meu caro Eduardo Couto, seu destaque final, por favor. Olha, de destaque final, deixar aí já para próxima semana, momentos importantes, que vai chegar novas temporadas de séries sobre automobilismo, séries importantes, e mais do que isso, tem uma série sobre o Senna, que está sendo exibida pela TV Brasil os domingos de manhã. Ela está disponível no canal do YouTube da TV Brasil. Não é a melhor das séries, não é maravilhosa, mas vale a pena dar uma conferida. Mais uma série falando de automobilismo, e nessa semana dá para surgir coisa nova. Destaque final também, aproveitando para falar aqui, semana passada teve um congresso falando sobre o futuro do direito esportivo. Teve uma palestra, inclusive, com o pessoal da Fórmula 1, teve palestra com o pessoal da DAZN e teve também palestra com o pessoal da Fórmula E. A principal coisa que foi falada foi o patrocínio engajado. Muitas marcas que estão fazendo questões de patrocínio engajado. Por exemplo, a Fórmula 1, por exemplo, tem trabalhado muito com isso desde que a Heineken entrou
né, e fazendo essa propaganda ali da cerveja, de beber de forma consciente e tudo mais. Então, muita gente está apostando nesse patrocínio engajado, e talvez até por isso fique um pouco da mudança da postura da Fórmula 1 com relação às questões sociais e algumas questões políticas. Foi uma coisa bastante debatida por lá, então é uma coisa para a gente ficar de olho. Muito bem. Meu caro César Augusto, seu destaque final, por favor. Meu destaque final é Espanha. Vê se faz uma coisa decente nesse final de semana, tá? A você ligado em todo o Brasil, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Lembre-se que nessa semana tem vários vídeos especiais para você ligado. E segunda e terça até sexta-feira, sempre às 6 da tarde, no horário de Brasília. Todos muito obrigado pela audiência. Semana que vem nós estaremos de volta, 8 da noite, se Deus nos permitir. Um grande abraço e valeu!